Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e chegou novamente a hora da sessão de perguntas e respostas do Mais Aprendizagem. A pergunta de hoje, ela parece um pouco específica demais, mas ela tem bastante interesse para um público bem mais amplo. A pergunta é a seguinte, foi mandada pelo Diego. Programar em computadores pode ser considerado uma habilidade cognitiva? Eu vou responder depois da vinheta e ainda vou explicar por que isso é uma pergunta tão interessante. Então o Diego está querendo saber se programação é uma habilidade cognitiva. Programação, para quem não sabe, é uma atividade em que você escreve numa linguagem específica, que é uma linguagem de programação, como os programas vão funcionar no computador. Tá? Então é o programador que define que quando você clicar naquele botãozinho, tal coisa vai acontecer. Tá? Explicando de uma maneira bem superficial. Então, por ser uma coisa muito parecida com escrita, é sim uma habilidade cognitiva. Por que essa pergunta é importante não só para os programadores? Porque, na verdade, o Diego fez essa pergunta nos comentários de uma videoaula em que eu estava falando sobre o tema importantíssimo da prática deliberada. E eu dizia naquela videoaula que a prática deliberada é fundamental para você desenvolver habilidades cognitivas. Outros exemplos de habilidades cognitivas comuns são ler, fazer contas, desenhar, usar um determinado software, por exemplo, um software de tipo Photoshop. Você precisa desenvolver uma certa habilidade. O próprio uso do computador é uma habilidade cognitiva. E toda habilidade cognitiva, para ser bem segmentada da forma mais rápida possível, tem que ser segmentada por meio de prática deliberada. Tá? Então, essa é uma pergunta interessante. Quando você está diante de uma situação de aprendizagem, é interessante perguntar qual é a habilidade cognitiva que está envolvida. Porque é nessa habilidade que você tem que aplicar os princípios da prática deliberada. Se você está curioso para saber o que é a prática deliberada, eu vou deixar um link para o vídeo sobre prática deliberada, que eu estou republicando aqui no Mais Aprendizagem, e aí você vai entender melhor o contexto dessa pergunta. Mas a resposta curta para o Diego é sim, Diego. Programar é uma habilidade cognitiva, uma habilidade razoavelmente difícil de adquirir. Uma vez que você adquire, ela fica igual andar de bicicleta. No início você só cai, mas uma vez que você aprende, ela meio que fica. Então a segunda linguagem que você vai aprender geralmente é muito mais fácil, porque as habilidades que você precisava adquirir, você já adquiriu na primeira linguagem. Então vai ficando cada vez mais fácil você aprender novas linguagens. Mas a primeira realmente é complicada, porque é uma habilidade completamente nova, é um modo de raciocinar completamente novo. Então, a forma de acelerar esse aprendizado é sim usando prática deliberada. Bom, então essa foi a resposta para o Diego. E você, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer e de ver respondida aqui no Mais Aprendizagem? Bota lá nos comentários e a gente vai escolhendo as perguntas que forem mais comuns, que forem mais debatidas, para colocar aqui nas próximas sessões de perguntas e respostas. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar para você qual a coisa que você está tentando aprender e que você está na dúvida se é ou não uma habilidade cognitiva que você precisa adquirir por meio de prática deliberada. Tá certo? Aguardo seus comentários no blog. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o endereço do blog está embaixo do vídeo. Vai lá, porque tem muita coisa interessante, inclusive várias outras sessões de perguntas e respostas como essa. Até lá e tchau!